Jesus fazia determinadas atitudes que não eram permitidas pela lei mosaica serem feitas no dia de sábado. Não se tratava de ser contra a lei, não se tratava de ser contra Deus, não se tratava de escandalizar ninguém. O que Jesus queria chamar a atenção é uma coisa muito interessante, o ser humano. Quando eu estive em Istambul, que é a capital da Turquia, eu ficava impressionado, porque em Istambul tem mais de 1000 mesquitas na cidade de Istambul. E todas as mesquitas, elas acionam uma sirene 5 vezes por dia. E se o garçom estiver servindo a mesa e a sirene tocar, ele fica com o garfo e a faca aqui na mão e não coloca no seu prato, até terminar de tocar as sirenes. E eu perguntei por que tinha que se tocar 5 vezes e por que tinha que todos eles pararem imediatamente. E todos eles disseram que o ser humano é um ser esquecido. E por ser um ser esquecido, ele precisa pelo menos 5 vezes por dia de alguém que lembre a sua origem. Primeiro, a sua origem divina. Segundo, o seu destino divino. Segundo, a sua origem neste mundo. Olhe que Jesus ia caminhando, seus discípulos estavam com fome, encontraram onde comer, foram colher para comer e são criticados. E Jesus vai dizer exatamente isso. Vocês não leram no princípio, no tempo do sacerdote Abiatar, quando Davi e seus companheiros com fome entraram no templo e comeram os pães da proposição que somente aos sacerdotes era permitido? O ser humano precisa, e a religião tem esta função, de não deixar o ser humano se perder de todo pelo seu esquecimento. Porque nós acabamos nos encantando com o meio do caminho. Esquecemos o princípio e esquecemos o fim, o destino. E encantados no meio do caminho, não percebemos que um dia a vida nos jogou num determinado lugar. E naquele lugar, que cada um sabe de onde veio e onde esteve, de repente, Deus olhou para nós e nos tirou daquele lugar. E nos colocou no lugar que nós estamos hoje. Mas sendo o homem um ser esquecido, e abandonando o amigo ou os amigos que o tiraram do lugar onde estava para botar no lugar onde está hoje, é muito provável, e nós temos visto isto sucessivas e sucessivas vezes, gerações e gerações, a vida voltando a jogar aquela pessoa lá no início
porque abandonou aquele que o tirou de onde estava para botar aonde está. Esse é o grande drama da vida humana. Observem todos os poderes do mundo, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, sejam eles sociais. Observem como eles vêm de baixo, como eles sobem, como eles esquecem quem os elevou e como eles caem. E aí, ninguém entende. Outro não aprende, se levanta, segue o mesmo caminho, chega lá, esquece, cai de novo. Outro se levanta, ou é levantado, esquece quem o eleva, cai de novo, e assim tem sido a história da humanidade durante toda a existência. É tanto que Nossa Senhora, no Magnífica, diz: Ele derruba dos tronos todos os poderosos, mas os humildes eles exalta. Ele, Senhor, exalta. Então, nós aqui no Brasil não temos as sirenes para tocarem nem sequer uma vez por dia. Nós temos aos domingos os sinos que tocam, chamando os cristãos para a oração, para que eles se lembrem de onde saíram, onde estão, quem o colocou, e não abandone este amigo que nos tirou de onde estávamos e nos colocou onde nós estamos. Para que, esquecidos, nós não repitamos o que gerações e gerações vêm fazendo. É tirado, é levado, esquece e cai. Tem sido assim. Observem. Observem. Ninguém cai enquanto não esquece. Ninguém. Por isso, a palavra de Deus nos diz sempre que nós devemos pensar no princípio e no fim. Porque se pensamos no princípio e no fim, nós jamais nos destruiremos. Hoje eu praticamente não ando de bicicleta. Mas para onde eu vou, onde eu moro, tem uma bicicleta. Lá em casa, se vocês forem na casa paroquial de Uruoca, tem lá uma bicicleta. Depois que eu fui cirurgiado de próstata, o médico até disse que não era para andar muito, mas ela está lá para eu me lembrar que eu comecei, depois de andar a pé, eu comecei foi de bicicleta. E eu sei muito bem o que eu fazia. Que eu levantava de manhã para ir nas fazendas comprar leite para vender na cidade e ficar com aquele lucrozinho. Porque meu pai tinha condições, mas eu saí de casa com 11 anos, decidido a não andar mais no braço de ninguém. Aliás, eu só tenho lembrança uma vez, eu no braço do meu pai. Faz muito tempo que eu não ando nos braços de ninguém. Então eu preciso me lembrar, quando Deus me chamou para ser sacerdote, eu tinha apenas 16 anos de idade. Era 30 de dezembro de 1978. Eu tinha terminado o ginásio, que naquele tempo se chamava ginásio. E eu teria que ir para a cidade grande, porque lá no distrito onde eu morava, Taperoaba, não tinha mais onde eu estudar. E Deus me chama para ser sacerdote.
E eu gosto sempre de me lembrar de onde eu estava, quem me chamou, quem me botou onde eu estou. E eu me lembro perfeitamente que no dia 10 de outubro de 87, eu me deitei ao chão e me ajoelhei aos pés do bispo de Sobral, e eu jurei fidelidade e obediência. Isso faz mais de 34 anos. O bispo já mudou 5 vezes, mas toda vez que eu fico pensando se eu deveria ou não desobedecer, eu lembro onde eu estava, quem me chamou, o que me mandou fazer. E então eu faço aquilo que o livro do Apocalipse diz: eu conheço as tuas boas intenções, eu conheço a tua seriedade, mas eu quero te dizer que eu te deixarei, porque tu esqueceste o teu primeiro amor. Se tu não queres ser abandonado, tu volta lá onde tu te afastaste e começa a fazer a caminhada de lá. É exatamente isto que hoje Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês sabem por que foi criado o sábado? O povo judeu passou 600 anos escravo no Egito. E lá não tinha nem um dia de descanso. E então, Deus revelou aos sacerdotes que nos mandamentos e eles incluíssem um dia de descanso. E para justificar a necessidade humana de descansar, se criou a história da criação, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, para dizer, se até Deus precisou de descanso, imagine o ser humano. E com isso se justificou que não se pode explorar um ser humano 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 por ano. Que o ser humano não é uma máquina. O ser humano tem afeição. O ser humano precisa gastar tempo com aquele que ama e com aquele por quem é amado. Em primeiro lugar a Deus, que nos amou primeiro, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, e gastar tempo com os que nós amamos. E aí foi criado o Shabá. O Shabá é para isto. Nós trabalhamos 6 dias na semana e um dia nós tiramos para ficar com a razão que nos faz trabalhar. Com aqueles que nos dão força e coragem para termos a alegria de trabalhar. E agora, 600 anos depois, o povo não lembrava mais isto. Transforma sábado numa situação, uma lei que, em vez de ser para ajudar as pessoas, é uma lei para oprimir, para desagradar, para xingar as pessoas. E então Jesus vai dizer: vocês precisam voltar lá onde é que vocês estavam. Vocês precisam lembrar quem vocês foram. Vocês precisam lembrar quem tirou vocês de lá. Vocês precisam lembrar
que se vocês abandonam quem tirou vocês de onde vocês estavam, vocês vão voltar para lá. É isto que Jesus está dizendo, porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado. E a igreja tem a obrigação de continuar lembrando os esquecidos esta realidade em que nós estamos inseridos. E quem tiver ouvidos, dizia Jesus, ouça. E quem não ouvir e não seguir, seguirá o mesmo caminho dos demais. Sai, é elevado, chega em cima, esquece e cai. E ninguém lembra mais. O Salmo diz, passa de manhã, vê, alegre e feliz, mas amanhã alguém passa e diz, nem sabe se existiu, nem sabe se viveu, nem sabe o que fez. É assim, se o homem, se a mulher, se cada um de nós teimarmos em viver esquecidos daquele que chamou nada à existência, da existência ao que somos hoje. Por isso, busquemos no Evangelho recordar o princípio e recordar o destino, para que não sejamos apanhados na distração que destrói a todos, sem nenhuma piedade. Sem nenhuma piedade. Deus perdoa sempre. As pessoas às vezes, mas a natureza nunca. Nunca. Nós não deixamos de ser seres naturais. Nós precisamos compreender esta realidade para seguirmos o caminho que tomamos e que o Senhor nos colocou. Que hoje nós, ao celebrarmos pelas autoridades, nós queremos, coincidentemente, este evangelho não fui eu quem escolheu, vem dizer para todos vocês, para mim, porque eu sou uma autoridade religiosa, há 34 anos, vem dizer para mim, lembra-te de onde saíste, lembra quem te foste, lembra quem te tirou daí, e não esquece quem te trouxe para não voltares aonde já estiveste, se estiverem gostando de onde está. Que Deus nos abençoe e que as sirenes de Istambul não nos acordem, mas a palavra de Deus nos toque o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.